Eu estou aqui representando o CISPUMUL, que é o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Lajeado. E a gente veio dar uma breve palavra em relação à educação. Alguns podem estar se perguntando por que não o Sindicato dos Professores, né? Mas, para conhecimento dos senhores vereadores, a maior massa humana se trabalhando hoje em dia na educação infantil são os monitores. Então, com esse último concurso agora, eu acredito que a gente deva estar chegando em torno de 600. Somos um número muito grande na educação, atuante, desenvolvendo o mesmo papel dos professores, né? Então, se chega muita informação da educação no sindicato através desses servidores que estão lá na educação. E outra curiosidade é que, nesse momento, existem muitos professores também procurando o CISPUMUL para passar para a gente a questão das questões que estão acontecendo na educação infantil. Vou falar principalmente da educação infantil, porque do fundamental não passa nada pelo CISPUMUL, porque não existe praticamente servidor público dentro do ensino fundamental, somente bibliotecários, secretários, mas não profissionais atuando, são só professores. E na educação infantil, a grande massa, então, que são os monitores, que são os nossos servidores do nosso sindicato. Então, assim, o problema que está chegando a nós nesse momento já vem desde o ano passado, né? E se esperava que esse ano ele começaria de uma maneira diferente, mas segundo o que está chegando para nós, ele continua batendo nas mesmas entraves do ano passado, e isso está angustiando muito o profissional da educação. Muitos me procuram dizendo assim, eu já estou doente com 90 dias de aula. E isso é um pouco preocupante, porque nem são 90 dias, na verdade as aulas reiniciaram no dia 1º de fevereiro, então são um pouquinho menos, né? Mas assim, uma angústia tremenda, eles vêm lá no sindicato para desabafar. Então a gente pensa que a voz desses profissionais precisa ser ouvida de alguma maneira. No início do ano, a gente se reuniu com a Secretaria da Educação e com a Administração Pública por 2 momentos, onde foi nos passado todas as mudanças que ocorreriam no ano de 2019. E no momento a gente questionou sobre som. Aonde se questionou muito essa questão de como funcionaria as organizações, principalmente de turmas, que é uma coisa que está agoniando muito os profs, né? E a Secretaria de Educação ficou de nos dar um retorno, então, do que eles estariam fazendo uma análise. O que eu estou sabendo, que parece que no dia 11/4, é para ter uma reunião onde eles farão esse balanço, mas até a mim, o CISPUMUL, não chegou nenhuma comunicação dessa reunião. E, querendo ou não, como eu já falei aos vereadores, o número de servidores públicos envolvidos nessa situação são muitos, então a gente precisa tentar resolver essas questões. Vários relatos me chegam todo dia. Uma situação na questão de turmas grandes demais. A administração alega que o número que foi colocado, estipulado nas plaquinhas, acho que os vereadores têm conhecimento que nas portas das salas existem plaquinhas com a metragem da sala, mais com o número de crianças que comportaria. Foi feito em cima da planta baixa de cada sala. Planta baixa, não existe mobiliário, não existe nada no cálculo. Então, a gente tem que levar em consideração o que vai estar dentro dessa sala, além dessas crianças. Me chegou o relato de uma turma onde existem 32 crianças de 4 a 5 anos dentro de uma sala de aula com 3 mesas de refeitório e 6 bancos.
Porque as crianças fazem a alimentação delas na sala por não haver lugar no refeitório. 32 crianças de 4 anos a 5 anos. Automaticamente, o espaço que a gente ocupa num lugar quando a gente é um bebê de 6 meses e quando a gente é uma criança de 5 anos é maior. As educadoras relatam que está sendo... Elas falam desumanos para elas e para as crianças que estão sendo atendidas. É uma situação difícil, porque quem já esteve em sala de aula sabe o que é você ter que trabalhar fisicamente abalada, ainda você não tendo a qualidade que você espera passar para os seus alunos. Elas chegam agoniadas todo dia, que elas me relataram, que elas chegam agoniadas todo dia para trabalhar, que é punk, como a gente fala na expressão da educação, pois elas mesmo entendem que aquelas crianças não estão tendo o espaço correto que elas necessitam para se passar 8 horas dentro do ambiente escolar. A educação infantil ela é um ambiente de 12 horas, né? E o que eu tiro para mim também, eu fico pensando, se essas crianças estão entre 32 no ambiente onde tem bancos, tem mesas, tem armários, pega uma semana que chove, e elas não têm aquele momento, não tem um pátio, não tem uma área coberta fechada, não tem uma brinquedoteca. Muitas brinquedotecas foram fechadas para virar salas de aula. Então, esse espaço as crianças perderam. E tem escolas que não têm uma área coberta, até por questões financeiras, não conseguiram construir a sua. Vocês conseguem imaginar 32 crianças fechadas num espaço mínimo por 4 dias, 5 dias? O psicológico dessas crianças, dessas profs, com certeza ele é abalado. Por mais que a prof faça um planejamento pedagógico maravilhoso, pensando no bem dessas crianças, é inviável, se torna insustentável com o passar desses dias, onde a criança não pode ir para fora, correr, gastar aquela energia que ela tem dentro de si. Então, são várias coisas que vão nos chegando. Outro problema que a gente tem ouvido, berçário /A. O que quer dizer isso? Crianças de 6 meses até 1 ano e 11 meses no mesmo ambiente. O que acontece? Faixas etárias diferentes, com necessidades de atendimentos diferentes, necessidades pedagógicas, necessidades sentimentais, todo um contexto. Então, eu vi um relato de profs de berçário, aonde o que acontece? As crianças fazem alimentação todas no mesmo ambiente, os bebês tomam leite no horário que é permitido o leite para os bebês, e os que estão lá dentro, que não são bebês, não tomam leite, não fazem nada, porque o leite é só dos bebês. Aí chegando o horário de os maiorzinhos ganharem o seu pãozinho com leite, eles vão lá e ganham o seu pãozinho com leite. Então, eles ficaram olhando os bebês, tomaram o leitinho deles, para depois eles ganharem a comidinha deles, porque não fecha a faixa etária, né? É uma questão que as profs levantam muito. Como elas vão fazer o trabalho pedagógico delas, sendo que pela lei se fala que tem que ser organizado com faixa etária, existindo tanta mistura de idades numa mesma sala de aula. A preocupação também das profs dessas turmas berçário /A. Eu me lembro muito que quando eu fui fazer magistério, uma vez eu fui fazer uma aplicação numa turma multisserial. Eu nem sei se existe ainda isso. 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano. Cada um sentava numa fila. Eu tinha que fazer 4 planejamentos diferentes. Aí todo mundo assistia tudo, porque era tudo na mesma sala. E eu imagino essas profs tendo que fazer isso também, porque o que elas vão estimular numa criança de 6 meses é diferente do que elas vão precisar estimular numa criança de 1 ano e 6 meses, de 1 ano e 10 meses. É totalmente diferente. Pedagogicamente falando, isso é uma perca muito grande. Muito, muito grande, porque você acaba, às vezes, passando por cima dos estímulos daquela criança de 6 meses, para você suprir a necessidade da criança de 1 ano e 11.
E também a questão das mordidas, dos puxões de cabelo. Criança que não fala, a defesa dela é uma mordida, um tapa, um puxão de cabelo. A criança é ruim? Não. A criança está se expressando através dessas atitudes. Aí você tem que proteger uma criança de 6 meses que está num baby balanço, alguma coisa assim, porque tem aquela que vai querer morder, puxar o cabelo. O que acontece? Turmas muito grandes, com excesso de alunos, e as profs não conseguindo socorrer tudo isso. Sempre se questiona nessa questão. Foi aumentado as turmas, mas foi botado mão de obra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem uma sala grande, comporta 30 crianças, tem 3 profs para atender. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O acúmulo de crianças, a palavra é pesada, mas é verdade. O acúmulo de criança, o controle que você vai ter que ter da situação, você pode ter 4, 5, 6 servidoras atendendo uma turma de 30 crianças. Você não vai conseguir fazer com que aquelas 30 crianças se envolvam. É muita criança no mesmo ambiente. Não é uma questão assim, as profs não querem trabalhar, as profs não querem... Não, elas estão sentindo dificuldades pedagógicas de se organizarem com essas turmas. Eu vi algumas pessoas dizendo assim, as profs têm que se adequar a esse novo sistema. Eu acho que uma boa professora, ela não vai conseguir se adequar a isso, porque ela preza pela qualidade do trabalho dela. E, no momento, elas não estão tendo isso, qualidade de trabalho. E, principalmente, na questão psicológica. Uma outra prof me relatou que ela está sozinha numa sala com 21 crianças, aonde ela suspeita de 4 possíveis laudos. Possíveis laudos seriam crianças talvez com autismo ou algum déficit, alguma coisa assim. A grande maioria das profs fazem pós em psicopedagogia, então elas têm mais ou menos uma noção e uma visão do que uma criança pode estar apresentando em questão de algum tipo de especialidade. E essa prof e outras profs de outras escolas também já me relataram que eles já estão pedindo para essas crianças serem avaliadas, porque elas estão com dificuldades de contornar a turma com o excesso de crianças e ainda esses supostos laudos, mas elas ainda não obtiveram a resposta da Secretaria da Educação, e isso está angustiando elas. Teve uma prof que foi lá falar comigo, ela chorou dizendo que ela não está aguentando mais, porque ela está psicologicamente muito abalada por estar com uma turma grande, por estar com possíveis laudos, e ela não está tendo respaldo nenhum. Volto a falar. O que a gente espera em termos de qualidade? Somente ter crianças tendo vaga nas escolas ou tendo professores, profissionais da educação com saúde física e mental para atender toda essa demanda? Claro que a gente entende assim que é necessário, enquanto administração pública, pensar na colocação de todas essas crianças nas escolas, porque é lei, isso tudo se compreende, mas é necessário um olhar para essas questões que estão ocorrendo. A gente não pode colocar o profissional de lado. O profissional da educação, ele faz parte da famosa frase educação de qualidade. O profissional faz parte disso. Então, assim, são várias coisas que vão nos chegando. Tem escolas onde as profs estão sendo cobradas de fazer uma avaliação mensal de cada aluno. Aí você pega uma prof com 32 crianças e ela tem 20 dias úteis do mês em sala de aula. Ela não tem nem dias hábeis para estar fazendo a avaliação de cada aluno, porque a turma é de 32. Então, são questões que está angustiando os profissionais, e isso está gerando vários transtornos. No início do ano, a gente teve uma perrenga grande também, que a gente conseguiu resolver com a administração e com a sede, foi a questão dos 15 minutos, que no estatuto fala que o servidor que trabalha 6 horas corridas tem direito a 15 minutos de intervalo. A administração tinha nos passado que eles iam cortar, que eles não iam mais pagar,
e que os servidores teriam que tirar, mas daí se bateu na entrave, né, de não ter pessoas o suficiente para cobrir, que ainda não tem, está faltando muito profissional para ser chamado para cobrir as vagas. A gente entende que houve todo um processo de troca, saiu os temporários, estão entrando os concursados, mas ao mesmo tempo as escolas estão cheias e precisa-se de mão de obra, gera esse transtorno também. E chegamos-se a um consenso que, então, até todos esses profissionais voltarem, estarem completos os quadros, os servidores vão ganhar seus 15 minutos pagos. Mas eu fiquei sabendo de escolas hoje que quis botar as meninas, tirar os 15 minutos, e, na verdade, não tem profissionais para isso. Então, às vezes, há um desencontro de informação entre a Secretaria da Educação e os gestores, né? E a questão da alimentação, que foi citado aqui, que eu acho que o vereador Sérgio até falou que não tinha conhecimento da questão. Em gestões passadas, existia um projeto político-pedagógico de alimentação. O que era isso? Os professores contribuíam com valor mensal. Em cada escola era estipulado um valor conforme a necessidade, e a gente fazia uso da alimentação que era feito para as crianças também. Mas deixo bem claro que nunca era produzido alimentação a mais. Se produzia para as crianças, se fazia lá na cozinha, e os professores iam lá e participavam junto na hora que as crianças estavam comendo e mostravam: ó, eu como o mesmo feijão que você, eu como a mesma carninha que você, eu como o mesmo arroz que você. Isso é pedagógico. A criança entende que a alimentação dela é a mesma do professor e o professor ensina ele a comer. No início do ano, fomos chamados, então, dizendo que o projeto tinha sido cancelado. Ok, foi cancelado, foi cancelado. É um projeto, ele pode ser cancelado a qualquer momento. Foi nos passado, então, que as professoras teriam que arcar com seus custos de alimentação e cada uma teria que dar um jeito de como comer. Só que agora andou chegando denúncias para a gente, no sindicato, que está sendo jogado no lixo a comida que está sobrando nas escolas. Aí eu faço a seguinte pergunta: o que estamos ensinando, enquanto educadores, para essas crianças? Que a comida limpa, ela pode ser jogada fora? Sei muito bem, estive nessa reunião com a Secretaria da Educação, onde eles nos passaram, tem a lei junto, a Lei 11.947/2009, de 16 de junho de 2009, que fala do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. O que diz a lei? Essa lei tem como objetivo construir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de práticas alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram suas necessidades nutricionais durante o período letivo. A lei ela é clara, uma merenda destinada à criança. O que mais bate dentro dessa lei é que os recursos precisam ser fiscalizados, que a maneira que ela chega até as escolas precisam ser fiscalizadas, que existe até o CAI, que são pais que fazem parte, que vão nas escolas fiscalizar tudo isso. Todo o tempo ela é voltada, sim, para a alimentação da criança, mas em nenhum momento ela fala que o professor não possa fazer parte de todo esse projeto, de toda essa proposta que essa lei diz. Aí existe o artigo 13 da resolução 26/13, que já foi feito em cima dessa lei. Educação alimentar e nutricional. Para fins do PNAE, será considerada educação alimentar e nutricional o conjunto de ações formativas de prática contínua, permanente, transdisciplinar, intersetorial e multiprofissional, que o objetivo é estimular a adoção voluntária de práticas e escolhas alimentares saudáveis que colaborem para a aprendizagem, o estado de saúde do escolar e a qualidade de vida do indivíduo. Aí ele cita exemplos de como pôr em prática tudo isso: implantação e manutenção de hortas escolares pedagógicas, inserção do tema alimentação saudável no currículo escolar, realização de oficinas culinárias experimentais com os alunos, favorecer hábitos alimentares regionais, culturais, saudáveis. Aí o que se questiona enquanto um profissional da educação: como que você vai fazer uma implantação e manutenção de uma horta escolar
Você vai fazer o projeto com o teu aluno, você vai plantar, você vai regar, você vai colher e depois o professor não tem direito de comer o projeto que ele fez junto com os seus alunos. Ok. Nós abrimos agora o espaço para os colegas que queiram fazer perguntas. Pode ser? Hansi? Patrícia, na realidade eu não tenho muitas perguntas. Eu tenho que te agradecer a presença. Nós vemos aqui todas as sessões da Câmara os nossos vereadores, vereadoras falando a respeito da falta da outro lado. Do lado das crianças, do lado dos pais que buscam espaço junto aos educandários municipais, que faltam profissionais, e deste momento, com essas falas, a gente vê essa situação do funcionalismo público. Tu colocas ali os anseios, tudo aquilo que se tem medo, tudo aquilo que não se deseja, e o pior, tudo aquilo que se aprendeu enquanto uma formadora, enquanto uma professora, enquanto uma monitora, que deve se passar a uma criança, e aquilo acaba não se transformando em realidade. Eu já disse isso aqui na nossa sessão da Câmara, que daqui a 10, 15 anos, nós vamos ser obrigados a pedir desculpas para essas crianças, porque nós estamos formando com uma qualidade inferior àquela que nós esperávamos poder proporcionar para elas. E tudo isso acaba batendo com certeza no profissional que está trabalhando, que está se dedicando, está esperando que o município prova mais do que está provendo hoje. Obrigado. Só questão de lembrança, há pouca sessão do mês passado, eu tenho trazido a essa casa o problema que as professoras estão passando, se vocês se recordam bem, pedir providência, porque o que está acontecendo? Se vai dar muita baixa de professores, porque conforme vão ficando doentes, o município não tem como repor elas. E aí vocês vão ver a situação que vai se agravar. Eu tenho denunciado essa casa, eu tenho pedido providência em favor de vocês, tá? E o que ela trouxe aqui, eu já trouxe em sessões passadas. Tomem providência, entendeu? Outra coisa, esse tipo de lei, porque eu nunca vi isso aí, que tem que botar a comida fora e não poder dividir com os professores, eu nunca vi isso na minha vida. Entendeu? Se alguém me contasse aí fora, eu até ia chamar de mentiroso. Eu não acredito nesse tipo de coisa. Olha, eu não sei onde é que, às vezes, onde é que estava a cabeça dessas pessoas quando vêm com esse tipo de lei. Isso é uma lei... Bom, não tem nem palavras para dizer. Isso é uma lei que, olha, eu não sei de onde tiraram da cabeça desses caras. Pois é, o que eu sempre digo, sabe? Uma lei... Olha, eu não tenho palavras, até vou ofender essa gente que fez essa lei. Tá? Muito obrigado, viu? E que tome providência. Vereadora Mariela. Oi, Patrícia, tudo bom? Oi, alô, tudo bem. Beleza. Patrícia, eu me solidarizo com muita coisa que tu falaste. Eu sou uma parlamentar que volta e meia comento e faço sugestões em relação à educação. Já pedi ao governo municipal que estude e viabilize apoio psicológico para as professoras. Falei há 2 semanas sobre essa questão da merenda. O problema é que essa é uma lei federal. E eu lembro que quando eu era assessora do meu pai, porque eu era uma ótima assessora, essa lei foi baixada e eu fui atrás da lei, inclusive entrevistei professoras e combati muito como assessora, através do meu pai, justamente esta lei das professoras não poderem comer com os alunos. Tá? Então, várias questões que tu levantaste, algumas delas eu concordo, outras eu tenho dúvidas. Por quê? E aí eu vou te fazer uma pergunta. Aproveitando que tu está aqui. Essa semana, rolaram vários áudios por WhatsApp, sobre áudios teus, inclusive eu tenho no meu celular, falando e colocando várias situações para os funcionários públicos da cidade. E foram muitas informações que não eram verdadeiras. E a minha pergunta é, tu teve que te retratar sobre essas informações? Tu fez uma retratação? Porque, assim, me preocupa um pouco, entendeu? Tu vem aqui e justamente na semana em que vários áudios teus rolam na internet, e esses áudios não são verdadeiros, inclusive a gente sabe que teve que acontecer uma retratação. Então, talvez seria uma oportunidade de tu comentar sobre o assunto, que tem também a ver com o teu papel e a tua estada aqui hoje. E só mais uma pergunta, tu é filiada a algum partido?
Sou. Tá. Qual? MDB. Beleza. Não, só para... Eu jamais esconderia isso, porque eu sou uma pessoa extremamente de índole, de caráter. Lá dentro do sindicato eu sou antipartidária, estou lá para defender o servidor público municipal, até porque eu fui eleita pelo voto dele. E quem te garante que o que eu botei nos áudios não é verdade? Porque você teve que fazer uma retratação pública, né? Não, tive que fazer uma retratação pública, foi um esclarecimento. É uma pergunta que eu estou fazendo. É um acerto, um esclarecimento de acerto. Porque, assim, o Estatuto do Servidor, ele está sendo revisado desde janeiro do ano passado e os sindicatos não tiveram acesso até agora. Como um documento que está sendo revisado para o bem do servidor público, onde está sendo retirado ou colocado benefícios, e os servidores não tiveram acesso porque a administração pública está negando. Eis a questão. Se a gestão ela é tão aberta, tão flexível, eu protocolei um pedido de acesso a esses documentos e até hoje eu não obtive resultado. Até hoje a administração não me disse, sim, você vai poder ter direitos, não, você não vai poder ter direito. A única coisa que eu recebi foi, 30 dias antes dele ir à votação, na Câmara de Vereadores, vocês vão poder ter acesso e ler. Como que a gente vai ler um documento onde são regime próprio, estatuto, jurisdição, lei complementares em 30 dias? Não, talvez essa seja uma pauta para a próxima vez que tu venha para poder esclarecer, mas a minha pergunta era essa, entendeu? Porque pareceu e confuso. Assim, porque a questão... isso daí vem para falar da educação, daí eu não sabia se era sobre educação ou porque tu era presidente do sindicato, então foi isso, foi essa a minha confusão. Mas para encerrar, porque, né, enfim, eu me solidarizo novamente com muitas coisas que têm acontecido. Eu, inclusive, puxei a pauta da merenda, vocês estão de prova, há 2 semanas, mas eu quero saber, na prática, qual é a tua sugestão? A gente retira, por exemplo, algumas escolas estão sendo construídas, mas ainda não terminaram a construção. A gente retira crianças da creche para diminuir a questão dos professores. A gente está com um concurso aberto, então a gente não pode chamar emergencial. Eu tenho informação que estão faltando, inclusive, professores em escolas particulares. Eu queria que tu apresentasse para nós algumas sugestões práticas. Assim, eu não sou administradora, né? Quem administra o município, quem administra a educação, são os gestores, são enfim, o nosso presidente, o nosso prefeito. Eu sou uma líder representante de servidores que todo dia recebe ligação, que vem pessoas dividirem comigo as suas angústias. O que a administração quer fazer, eu não sei. É que nem eu digo, eu respeito o problema, eu sei que é algo grave, eu sei que o gestor público tem responsabilidade em dar vaga para todas essas crianças, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que respeitar a angústia dos profissionais que estão vivendo tudo isso na pele. Sim. A solução não cabe a mim. Eu acho que a solução é quem trabalha lá, quem administra as escolas, tem que se pensar num caminho. O caminho, não sei, eu não sou administradora, né? Eu sou uma líder sindical que está ouvindo reclamações, né? E, assim, volto a dizer, para se ter uma educação de qualidade, não é só fornecer vagas e não dar condições. Concordo. Precisa se dar condições. E é isso que a gente veio buscar. Em relação, eu vir aqui falar sobre isso, já faz umas 3 semanas, eu acho que eu pedi, né, para falar. É mais ou menos, né? A NECA assinou o ofício. Ok. O vereador Mozart. Tu já estivesse 2 vezes aqui esse mês. Uma sobre a reposição salarial e a de hoje. Mas, enfim, eu acho que várias coisas que você falou são interessantes e o nosso governo vai procurar melhorar. Tu já trabalhaste na iniciativa privada, Patrícia? Já. Esse pessoal tem angústia ou é só no serviço público que tem angústia? Num período que 14 milhões estão desempregados, não tem a certeza de receber o salário no final do mês, há angústia aí fora ou é só no serviço público? Nós estamos fugindo do assunto. Não, eu quero saber, ela falou 1000 vezes a palavra angústia. Eu quero saber se aí fora tem angústia também. Posso responder? Pode. Acho que ele já foi embora, que o presidente do Sindicomércios, do sindicato, né?
participei de uma palestra sobre a reforma da Previdência. Se você olhar meu Facebook, eu sou uma pessoa muito decidida em relação a isso, e eu compactuo com toda a angústia que a sociedade está vivendo aqui fora, com toda essa sacanagem que querem fazer com o povo brasileiro em relação à reforma. Essa é a sua opinião, não é minha. É. Essa é a sua opinião, não é minha. A minha opinião. Okay. Então, respondendo agora essa questão entre a privada e o público, no momento, eu represento os servidores públicos. A questão, você teve 2 vezes aqui na Câmara de Vereadores, porque talvez os outros que passaram no posto do CISPUMUL não vinham, talvez, lutar pelos direitos dos servidores. Por que será, Patrícia, que tantas pessoas estão na fila de vagas se o serviço que nós prestamos à comunidade não é a contento? Por que será que tantas pessoas estão na fila querendo entrar num serviço público que aí fora há uma boa imagem, e agora tu vem aí dizer que só há angústia, que não tem espaço, que quando chove é ruim? Eu nunca vi falar tanta coisa ruim de uma educação boa, construída em vários governos, inclusive com a ex-colega Eloide. Mas adiante. Nós temos 3 projetos, Patrícia, para tu saber, que não estão na pauta semana que vem, que é para a contratação emergencial de monitores de creche. Esta casa não elencou como prioridade para a semana que vem esses 3 projetos. Então, por isso também está faltando monitores. Talvez você não saiba, Patrícia, mas 3 projetos entraram hoje. Mas eu agradeço a sua colaboração. A gente vai verificar, sim, esse apontamento da alimentação que o Hansi levantou é muito importante. Eu não concordo nem com ele, nem com o seu posicionamento, de que esteja sendo colocado alimentos de boa qualidade fora. Isso é uma denúncia séria e grave. A gente vai atrás. E também foi algumas ponderações. A gente vai sempre buscar as melhorias constantes para melhorar a nossa creche. Muito obrigado. Obrigada. Vereador Paulo. Boa tarde, boa noite, Patrícia. Eu até quero parabenizá-la também pela sua coragem de vir aqui, né, e colocar a realidade do que está acontecendo no nosso município hoje. Até porque me surpreendeu, em parte, porque a gente também tem reclamações diárias, praticamente, né, de servidoras e servidores, enfim, principalmente na área da educação. Só que, realmente, isso é uma coisa muito seríssima, e essas, na verdade, denúncias que eles estão fazendo, né, para o sindicato, porque é uma coisa muito séria e que tem, sim, ser tomada uma providência o quanto antes. Que nem diz o colega Mozart ali também, que vão tentar buscar uma alternativa, alguma coisa parecida com isso, para tentar amenizar um pouco do problema, que são tantos problemas. Eu imagino, porque nós, vereadores, a gente recebe muitas reclamações. Imagina você como presidente do sindicato. E eu lhe admiro pela coragem de ter vindo aqui, colocado seu nome à disposição como é presidente do sindicato e colocar a realidade do nosso município. Entende? O que acontece às vezes? Isso vai vir, na verdade, somar para a administração, porque eles vão poder corrigir algumas coisas que estão para ser feitas e que não foram feitas ainda. Está alertando, na verdade, as pessoas que chegam até a presidenta do sindicato, servidores, que traz qualquer tipo de problema, estão tentando alertar para ajudar a administração. Então, assim, tu está de parabéns, né, pela coragem de vir aqui falar e colocar a realidade que nós estamos vivendo hoje no nosso município de Lajeado, né, e a gente já não leva de surpresa isso, porque é muitas reclamações mesmo, e eu acho que nada mais justo do que a administração pegar, analisar com carinho tudo isso, que o Hansi colocaste também a respeito da comida. Pelo amor de Deus, gente, que país nós estamos vivendo? Isso é uma situação que deveria já ter resolvido a própria administração, junto com a Secretaria da Educação. Vem tudo que é tipo de projeto de lei. Será que as pessoas humanas não têm o direito de se alimentar dentro da escola? E daqui a pouco vão acabar colocando a alimentação fora, que quem paga os impostos são nós. Então, eu lhe admiro pela sua coragem, e eu acho que quem tem muito mais a ganhar é a própria administração, com todas essas denúncias que estão sendo feitas, então, principalmente pelas funcionárias da área de educação. Então, eu acho que é bom para eles ficar alerta e tentar melhorar, para que as pessoas, as professoras, professores em si, que consigam ter, né, uma dignidade melhor para poder trabalhar e dar um ensinamento mais aprofundado para os alunos que realmente, no nosso município, tem algumas coisas a desejar. Obrigado pela sua presença e pela sua coragem também. Obrigada. Vereador Nilson. Patrícia, como dizia Paulo Tori, você é uma pessoa de coragem realmente, e aí sangue novo, né? Chegou agora neste posto que foi lhe concedido, e tem que lutar assim mais de 2 mil funcionários, né? Então, sobre a comida fora, realmente isso é muito ruim, porque quantas crianças estão passando fome, né, pelo país afora,
Graças a Deus, Lajeado está vivendo um tempo bom, mas eu me recordo que há um tempo atrás aqui foi comentado a falta de comida nas creches. Né? Foi comentado aí logo em 2017 que estava faltando comida nas creches. Então agora está vindo um outro tipo de relato que está sobrando. Né? Graças a Deus que está sobrando. Que bom que as nossas crianças têm comida bastante nas creches. Né? O que nós estamos tratando aqui é o assunto das professoras poderem se alimentar. E sim, eu penso que a Secretaria da Educação e prefeito tem que articular e conversar com todas as fontes, ver a lei. Por que a empresa, vou citar aqui, uma Docile da vida ali. A Docile, ela fornece a comida para todos os seus trabalhadores por R$1. Eu tenho outra empresa, mas tem muitas empresas que o funcionário paga R$1 somente porque a lei não permite dar de graça. Então, por que não fazer assim os funcionários municipais? Por que não descontar R$1 na folha de pagamento para eles poderem se alimentar junto com as crianças? Existe um caminho, existe uma porta para isso? Eu creio que deve ter. Então, cabe às pessoas mais intelectuais, como vocês, são professores, nos ajudar nesta área, então, para nós ver onde é que está o furo na lei, onde é que nós podemos entrar nesta lei para extrair isso para o nosso município, poder usar isso sem penalizar ninguém, e que todo mundo coma e viva feliz para sempre. Salve. Boa noite, Patrícia. Bem-vinda novamente a essa casa e que volte muitas vezes, você e todos os servidores que se sintam à vontade, que aqui é a casa do povo, a casa do servidor. Nilson está certo, eu acho que as contribuições que você traz, e aqui é a casa de leis, nós temos que buscar uma alternativa, especialmente nessa questão da alimentação, alguma regulamentação novamente municipal, na Lei 11.947. Então, nós temos que nos debruçar em cima disso e fazer alguma coisa que permita, né, que seja melhorada, então, a legislação. Quanto aos 15 minutos de intervalo, realmente é para a saúde do trabalhador. Eu espero que a administração consiga logo as contratações. Sim, nós temos um projeto de lei que entrou hoje, que pede contratação de 2 monitores, tá? Mais professor de educação infantil, ou seja, a substituição entrou hoje. Isso. Então, isso vai sempre ter essas mudanças. Não está se conseguindo completar o quadro e ainda pior que muitas vezes também para a qualificação, para outros interesses, também tem saídas, né? Então, assim, agradeço muito a contribuição. Eu acho que é nosso papel agora contribuir, né, em buscar uma alternativa, ajudar, então, sim, o Executivo a pensar juntamente com os servidores o que nós podemos fazer para melhorar ainda mais a nossa educação. Tá? E o servidor de Lajeado, vocês, monitores, professores, merendeiros, pessoal da higienização, todos, nós temos em Lajeado, tá, uma qualidade que nós não podemos retroceder, sim melhorar. Então, parabenizar a você aqui representando todos os funcionários, no caso, no quadro geral, né, e como servidora da educação. Obrigado. Vereador Sérgio Knipoff. Eu te cumprimentar é só repetir tudo o que já foi dito, né? Mas eu sou testemunha como pediatra, tanto nas mães das crianças que vão nas escolas, como os professores que levam os filhos para consultar. Então eu tenho a realidade, exatamente a realidade que tu traz para essa discussão. Mas não é isso que eu queria dizer. Eu queria dizer também, além disso, que é importante que tenhamos sindicatos fortes. É importante que tenhamos representação de trabalhadores que se envolvam com a política de defesa dos direitos dos trabalhadores. Não importa de que partido. Ninguém tem o direito de questionar se tu é do PMDB, do PSDB, do PP, porque não importa. O que importa é que tu seja representante de uma categoria que merece e tem que brigar
contra a perda de direitos. Porque o que está acontecendo agora é exatamente o que tu está presenciando aqui. É a ameaça com o desemprego. Então, assim, como tem muito desemprego, você não tem o direito de reclamar. Nós vamos sim tirar direitos dos trabalhadores. Nós vamos sim tirar o significado dos sindicatos. Porque as pessoas não estão acostumadas a lidar e negociar com o contraditório, com quem é contra as suas opiniões. Então, é muito bom ter um líder de sindicato alinhado politicamente com o partido do governo. É uma barbada. Agora, quando tem um sindicato que é opositor, aí é que vem a habilidade do gestor de poder negociar. Então, não abandona essa bandeira de representação dos trabalhadores, porque já estão tirando direitos demais. Estão acabando com os sindicatos no país com esse discurso de ameaça. Discurso de que tem muito desempregado batendo a porta procurando emprego, então você se aceite o que a gente está te oferecendo. Isso é quase escravidão. Não me tirem direitos, nós vamos brigar o tempo que for necessário para tentar garantir direitos aos trabalhadores. E sempre pode contar com os partidos que estão ao lado dos trabalhadores. Não se admite retirada de direitos. E lutem muito para manter os direitos que vocês conquistaram. Colega Sérgio Rambo. Bom, saudar a Patrícia Rambo, a marca, vou te dizer bem claro, é bem exatamente o que está acontecendo, não foge da luta não, não foge da luta não. Vim se expor dessa forma que você está colocando hoje, é um ato de coragem. E faz parte da nossa história agirmos assim. Aquilo exatamente que você colocou agora, nós escutamos diariamente nos nossos locais de trabalho, nos locais onde é que nós frequentamos, na festa, na missa, em qualquer lugar, a angústia de pais e professores. Angústia. O termo que o Mozart não gostou, mas é exatamente isso que está acontecendo. Em vista da situação que se criou, que parece que todo mundo é inimigo de todo mundo, parece que está se criando uma caça às bruxas, aparece uma nova líder sindical que se expõe, que coloca e quer lutar por nós, o que nós temos de direito, a sociedade tem direitos. E não é direito dado de graça, não. Nós pagamos muito bem caro isso. Nós temos que discutir muito, você colocou bem claro a questão da LPPS. Temos que ter uma discussão clara sobre isso. Está muito obscuro, inclusive para nós, vereadores aqui, não chegou ainda. E se chegar para votar no artigo 89, nós vamos arquivar ele. Dessa forma, nós não queremos mais discutir. Nem é transporte coletivo, nós não queremos discutir assim. Tá? Sobre que essa casa não deu preferência para os projetos que entraram hoje, eu acho que ninguém é de memória curta. Essa casa autorizou o prefeito a contratar 100 profissionais para suprir as vagas que estão faltando nas creches. Nas creches, na escola de ensino fundamental. Só que parece que silenciaram e agora estão querendo contratar a conta-gotas. Então isso não vai resolver o problema. Ou nós pegamos a força-tarefa e resolvemos esse problema, ou nós vamos virar o ano sobrando dinheiro em caixa e dessa forma dizendo que nós atendemos bem e nós estamos manchando o nosso setor de educação do município de Lajeado. Era uma das estrelas do município de Lajeado e eu fico muito triste com isso. Quando eu fui eleito vereador, uma das bandeiras minhas foi e continua sendo educação. Tá? E aqui você não falou nada sobre compra de vagas de creche. Gostaria de te ouvir sobre isso. Eu sei que o que está sendo feito pela administração é compra de vagas, principalmente de berçários, né? Que é a maior demanda no município de Lajeado é a questão dos berçários. É que nem eu vou bater na tecla. Eu sei que existe a lei, o prefeito é responsável pelas vagas, mas assim, a construção de novas escolas, obrigatoriamente ela tem que entrar no projeto de cada gestor, no momento que ele está disposto. Sim, nessa administração foi inaugurada uma escola linda, eu fui na inauguração da escola de conventos, um projeto bonito. Sei que tem algumas escolas em andamento. Na minha visão, eu acho que soluciona temporariamente a questão das compras de vagas, né? Mas ela só protela um problema já existente. Como existe escola em construção, a ideia é de que esse problema seja sanado. Mas, volto a afirmar, ele vai protelando
Ele não vai sanar, porque sempre vão existir mais nascimentos e aquela procura de vaga sempre vai ocorrer cada vez mais, a demanda vai ocorrer cada vez mais. Eu acho que sim, se pensar numa política de educação muito forte, construção. No momento que foi passada a responsabilidade do governo federal, do estado para o município, desde ali teria que ter se pensado em construir, né, projetar outras escolas. Não posso dizer assim se eu sou contra ou a favor, eu só acredito que isso protela o problema, mas não resolve. Patrícia, nós queremos te agradecer pela tua participação. Eu entendo que tu está sendo uma porta-voz de um pedido de socorro, e eu falo isso porque eu estou visitando as creches. Eu não consegui ir em todas ainda, mas na medida do possível, às vezes sozinha, às vezes acompanhada por um colega, nós estamos visitando. Sabemos o que é relatado por nós. Muitas vezes de uma forma meio que escondida para que a diretora não veja, porque elas ficam inibidas, principalmente as monitoras. E eu, há mais de um mês, eu levantei aqui na Câmara de Vereadores uma preocupação minha da saúde dos nossos servidores, professores e monitores. Nós falamos muito das crianças, atenção, sim, são elas, mas quando a gente fala em creche, nós temos que falar também no professor e no monitor, a preocupação com eles. Sem contar a questão da merenda pedagógica, que eu penso que sim, urgentemente nós temos que rever, deve haver uma maneira de se voltar, porque visitando uma das creches aqui, só para relatar e para finalizar, uma das diretoras, chorando, disse: eu estou com problema eu estou procurando um gastro, porque eu estou com problemas estomacais. Nós não podemos sentar para ensinar as crianças que precisamos comer verduras, era uma maneira de interagir, era um momento pedagógico, a hora da alimentação. E nós estamos ficando doentes, porque a gente tem que trazer o almoço, tem que requentar, tem que fazer. Então, eu penso que não existe problema sem solução. Quando há boa vontade, a solução existe. Então, eu penso que esse pedido de socorro, que tu está sendo apenas uma porta-voz de todas essas mais de 600 monitoras e todas as professoras, é um pedido de ajuda para nós enquanto legisladores. E tu pode ter certeza que nós, enquanto mesa diretora aqui, e eu tenho certeza que os outros colegas também, nós vamos apoiar a causa, e sempre que precisares da tribuna, você pode usá-la. Embora eu tenha sido cobrada aqui, paralelamente à tua fala, de colegas que me questionaram que por que eu tinha liberado para ti o uso da tribuna, sendo que tu tivestes aqui numa reunião de comissão. Que fique bem claro que ela esteve aqui a pedido das comissões para falar sobre a reposição salarial, porque ela está presidente do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais. Então, nós temos que deixar bem claro que qualquer cidadão maior de 18 anos que tenha sua identidade e que traga o comprovante que votou na última eleição, ele pode requerer a tribuna. Patrícia, desculpe aqui a minha maneira, talvez até de forma de desabafo, mas a casa é do povo, ela está sempre aberta. E agora, as tuas considerações finais, se assim o quiseres. Não, agradecer por poder estar aqui e deixar bem claro, como uma vereadora me questionou em relação à filiação, enfim. Mas eu quero deixar bem claro para o servidor, porque é a ele que eu devo uma resposta. Quando eu me propus a ser presidente do Sindicato do SISPUMU e montar uma chapa, eu queria exatamente chegar lá e fazer o que eu estou fazendo hoje, ser a voz dos servidores do município de Lajeado. Porque eu estou há praticamente 10 anos dentro do município e os anseios até chegavam, mas não eram expostos. O porquê eu não sei, não estou aqui para criticar o que passou e o que não aconteceu. Mas eu cheguei lá com essa decisão de que eu, sim, seria a voz do servidor.
Independente de partido, eu estou lá apartidária. Eu estou lá para ouvir cada servidor que bater na porta do sindicato e me pedir ajuda. Independente do setor. Hoje estou falando no nome da educação, mas se a saúde tiver algo, chegar a pedir socorro, eu vou vir aqui pedir a palavra, se eu conseguir, eu vou vir aqui falar. Qualquer setor, eu sou a presidente dos servidores. Então, é só isso que eu quero deixar bem claro. Eu sei que eu seria atingida, viriam ataques, porque, como algum vereador falou, que acho que foi o seu Sérgio, muita gente não está preparada para isso. Está preparada para receber o amém, sim, senhor, e jamais ser afrontado. E a gente não almeja chegar num lugar assim, ser representante de vários servidores e ter que chegar lá e dizer amém para tudo. Obrigada, Patrícia.